Olá! A partir desta aula, você estudará o Estatuto da Criança e do Adolescente, que será apresentado em duas partes pela professora Maria Cláudia. Na primeira parte, você irá estudar um pouco da legislação relativa à criança e ao adolescente no Brasil, antes do advento do ECA e os seus primeiros artigos. O ECA, como é conhecido, está dividido da seguinte forma: Livro 1, que apresenta os direitos fundamentais da criança e do adolescente e o dever da prevenção contra a ocorrência de ameaça ou violação desses direitos. Livro 2, que trata da política de atendimento das medidas de proteção, da prática do ato infracional, das medidas pertinentes aos pais e responsáveis, do acesso à justiça e dos crimes e infrações administrativas. É do livro 1 que, de acordo com a bibliografia, serão apresentados os artigos 1º a 6º na primeira parte do estudo desta lei e de 15 a 18 e 60 a 69 na segunda parte. Tenham todos uma ótima aula! Educadores, neste encontro estudaremos a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atendendo à Resolução 52/2013, nós veremos hoje os artigos 1º até o 6º do ECA, como o Estatuto é conhecido. Em primeiro lugar, vamos contextualizar o documento legal que iremos estudar, para responder a algumas questões. A primeira é: será que as crianças e os adolescentes sempre foram vistos da maneira que os vemos hoje? Já vou adiantar a resposta: não. E espero que no decorrer da minha fala vocês concordem comigo. Durante décadas, e não só aqui no Brasil, crianças e adolescentes sempre foram vistos como meros objetos de intervenção do mundo adulto, seja ele representado pela família, pelo Estado ou pela sociedade. Portanto, esse ponto de vista não era só jurídico. Esse entendimento tinha como consequência o não reconhecimento de que crianças e adolescentes tinham direitos próprios. No máximo, eles eram considerados pequenos adultos, ou seja, não era reconhecida sua condição peculiar de pessoas em processo de desenvolvimento, que possuíam interesses especiais decorrentes da própria infância e adolescência, e inclusive não mereciam contar com proteção jurídica. Qual era então a norma legal para as crianças e adolescentes antes do ECA? O ECA substituiu a primeira legislação para infância e adolescência, o Código de Menores de 1927, que tinha uma concepção higienista, ou seja, baseava-se na crença de que qualquer conduta considerada fora de um padrão pré-determinado pelos adultos era um desvio e devia ser punida com a segregação e confinamento daquele que era considerado doente. Por exemplo, se uma menina ficasse grávida e o pai achasse que aquilo ficava mal para a família, ele decidia colocar a filha num convento. E ele podia fazer isso, porque ficava totalmente a critério dele a decisão do que fazer ou não fazer com a sua filha, que era considerada menor. No Código de Menores, a criança e o adolescente eram considerados objetos de responsabilidade do Estado, apenas se tivessem sido abandonados ou se tivessem cometido infrações. Nesse caso, eram concebidos como objeto de intervenção judicial, cabendo só ao juiz de menores protegê-los. Esse paradigma da situação irregular dispensava o sistema de direitos e de garantias jurídicas processuais, atribuindo ao magistrado poderes absolutos. Com a Constituição Federal de 1988, a tradição do Código do Menor é rompida, porque no seu artigo 227 firma-se a concepção de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e que eles podem exercer esse direito perante a família, a sociedade e ao Estado.
E no artigo 227 da nossa Carta Magna, fica estabelecido que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O processo de construção do ECA demandou mobilização, muita discussão e participação, e foi somente na década de 80, com o fortalecimento dos movimentos organizados da sociedade, que ele começou a tomar forma. Sempre é bom lembrar que a Constituição Federal de 1988 e o ECA resultaram do poder dos movimentos sociais organizados, representando, por isso mesmo, uma conquista da luta pela democracia e por uma sociedade igualitária. Durante a década de 80, a sociedade começou a se fortalecer, a se organizar e a criar movimentos que incentivavam a luta a favor dos direitos da criança e do adolescente. Até que, em 1986, diversas organizações não governamentais se uniram para formar a Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, fortalecendo o debate e impulsionando a criação de um estatuto que concretizasse aqueles ideais. Além disso, o projeto instituído pela Lei nº 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem seus pressupostos baseados na Convenção das Nações Unidas a respeito do direito da criança e do adolescente. O ECA baseia-se, portanto, no paradigma de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, e nada mais fez do que reafirmar aos menores de 18 anos a garantia de direitos e deveres regulamentados pela Constituição de 1988. Esse novo paradigma superou a ideia de punição e afastamento social presentes na legislação anterior e a substituiu pela garantia da ampla defesa, limitando as ações do Poder Judiciário em relação aos menores de 18 anos. A eles, assim como aos adultos, ficam reafirmados os princípios constitucionais de ampla defesa. A eles são aplicáveis todos os direitos dos adultos, mas sempre considerando a sua condição etária, da mesma forma que o Estatuto do Idoso, por exemplo. Ao explicitar o paradigma de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, o Estatuto estabelece um corte histórico, jurídico e social no que diz respeito às questões referentes às crianças e aos adolescentes, principalmente aqueles que respondem por processos infracionais. Ao contrário do Código de Menores, que os tratava como objeto de intervenção judicial, o ECA os concebe como sujeitos de direito, em especial condição de desenvolvimento, devendo ser protegidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. Por essa razão, a criança e o adolescente que forem considerados em situação pessoal ou social de risco devem receber assistência socioeducacional para que possam se reintegrar à sociedade. Agora, vamos estudar o texto da lei e procurar reconhecer nele a criança e o adolescente como sujeitos de direito e deveres. No seu título 1, que trata das disposições preliminares, o artigo 1º deixa claro sobre o que trata o ECA. Ele dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Logo no seu artigo 1º, fica claro que as leis se aplicam a todo o universo daqueles que têm entre 0 e 18 anos, e não só aos menores em situação irregular, como no Código de Menores de 1927. Podemos afirmar, mais uma vez, que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi construído em obediência ao artigo 227 da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã.
Inclusive, no ECA, assim como no artigo 227, o legislador deixou de utilizar propositalmente o termo menor, que possuía uma conotação pejorativa e discriminatória, incompatível, portanto, com a nova orientação jurídico-constitucional. O artigo 2º conceitua de forma objetiva quem é considerado criança e quem é considerado adolescente, para fins de incidência das disposições contidas no ECA. Até porque ele, em diversas situações, estabelece um tratamento diferenciado para ambas as categorias. Por exemplo, para o adolescente pode haver privação de liberdade em caso de ato infracional. Para a criança é indicado o acolhimento institucional. São consideradas crianças as pessoas de 0 até 12 anos incompletos e adolescentes os que têm 12 anos até 18 anos incompletos. O parágrafo único deste artigo determina que nos casos expressos em lei aplica-se excepcionalmente o estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Nesse artigo fica estabelecido também que eles devem ser colocados a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Frisando, excepcionalmente, os maiores de 18 anos até 21 anos de idade podem continuar ao abrigo da família ou tutelados pelo Estado, por exemplo, no caso de pessoas com alguma deficiência ou um déficit intelectual. No artigo 3º, está explicitado que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral, sendo a eles assegurados por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Este dispositivo reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e não meros objetos da intervenção estatal. Além disto, essa disposição é também reflexo do contido no artigo 5º da Constituição Federal de 88, que ao conferir a todos a igualdade em direitos e deveres individuais e coletivos, logicamente, também os estendeu a crianças e adolescentes. O artigo 4º diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E no seu parágrafo único, a garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ou seja, além de alçar crianças e adolescentes à condição de titulares de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, dentre os quais os direitos à dignidade e ao respeito, também impuseram a todos, família, comunidade, sociedade em geral e poder público, o dever de respeitá-los com a mais absoluta prioridade, colocando-os a salvo de qualquer forma de discriminação ou opressão. Mais uma vez, reafirma o caput do artigo 227 da Constituição Federal. O artigo 5º, por sua vez,
afirma que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, e será punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Trata-se do desdobramento do contido no caput do artigo 227 da Constituição Federal e os artigos 34 e 36 da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1989. Esse preceito legal é retomado nos artigos 18 e 70 do ECA, que impõe a todos o dever de velar pelos direitos assegurados a crianças e adolescentes, auxiliando no combate a todas as formas de violência, negligência ou opressão. No artigo 6º, ele diz que, na interpretação desta lei, devem ser levados em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Este dispositivo é semelhante ao contido no artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, o Decreto-Lei número 4.657 de 1942, e traz uma importante regra de interpretação. É inadmissível que qualquer das disposições estatutárias seja interpretada e muito menos aplicada em prejuízo das crianças e ou dos adolescentes, que, em última análise, são as destinatárias da norma e da integral proteção por parte do poder público. Concluindo, as disposições preliminares relacionadas nos artigos 1º a 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente trazem regras, qual o conceito de criança e adolescente, a abrangência da lei, etc., e os princípios, como os relativos à proteção integral, à prioridade absoluta, a serem observados quando da análise de todas as disposições estatutárias que, por força do disposto nos artigos 1º e 6º deste título 1, devem ser obrigatoriamente interpretadas e aplicadas em benefício das crianças e adolescentes. Antes mesmo que a própria legislação do ensino, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e o Plano Nacional de Educação, de 2001, o ECA veio reafirmar o direito à educação de crianças e adolescentes na forma estabelecida na Constituição Federal de 1988. Com relação ao campo da educação, há 3 aspectos sobre os quais o ECA trouxe mudanças. A primeira mudança decorre da própria revolução da noção jurídica de infância e adolescência, que deixou de ser considerada sob o signo da inferioridade e da tutela e passou ao estágio de sujeito de direito. Na educação escolar, como decorrência, o estudante, agora sujeito de direito, ganha o direito ao respeito por parte dos educadores. Mais do que meros destinatários, as crianças e adolescentes passam a ser sujeitos da comunidade escolar, com o direito de contestar critérios avaliativos, de participar e atuar politicamente em entidades estudantis livres e autônomas, como o Grêmio. A segunda mudança relaciona-se à assunção de um novo sujeito na escola, o estudante, que acaba por modificar o próprio lugar ocupado por ela na sociedade. A escola, além de espaço do conhecimento, passa a ser encarada como espaço de realização de direitos. Como consequência, as instituições de ensino precisam abrir comunicação com órgãos de promoção, defesa e controle social dos direitos infanto-juvenis e dos direitos humanos em geral,
como o Conselho Tutelar, por exemplo. As escolas perdem a autonomia para escolher os bons estudantes e passam a ser cada vez mais solicitadas a colaborar com as políticas de prevenção e reparação a direitos violados. Cá para nós, apesar de muita coisa ter ficado no papel, há um ponto em que o ECA trouxe resultados efetivos: o reconhecimento da exigência do direito à educação de crianças e adolescentes. Quando de sua promulgação, em 1990, os direitos sociais, em geral, eram entendidos como inexigíveis, uma vez que se tratavam de objetivos constitucionais e legais a serem implementados progressivamente através de políticas públicas. O ECA, no entanto, como Código de Defesa do Consumidor, trouxe uma nova perspectiva para o ativismo jurídico em defesa dos direitos coletivos e difusos, provocando, por conseguinte, a resposta de instituições estatais de defesa, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o próprio Judiciário. O direito à educação deve ser visto além da perspectiva individual, mas, sobretudo, de forma coletiva, como um direito a uma política educacional, às ações afirmativas do Estado que ofereçam à sociedade instrumento para alcançar seus fins. Nesse sentido, iluminado pelo valor da igualdade entre as pessoas, o direito à educação foi consagrado pela primeira vez em nossa Constituição Federal de 1988, como um direito social. Isso está no artigo 6º. Com isso, o Estado passou formalmente a ter a obrigação de garantir educação de qualidade a todos os brasileiros. Especificamente, em relação às crianças e aos adolescentes, tanto a Constituição Federal, no seu artigo 227, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º, prevêem que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar os direitos fundamentais desses sujeitos, e aí se inclui a educação com absoluta prioridade. Tomando a legislação como ponto de partida, podemos dizer que a educação, como um direito fundamental, estrutura-se como um dever compartilhado entre Estado, família e sociedade. O poder público, como um dos responsáveis pelo fomento à educação, deve promover ações não só no âmbito de elaboração de políticas públicas, no caso o executivo, mas também no âmbito de elaboração de leis, o legislativo, e também ainda exercendo o papel de protetor e fiscalizador desse direito, neste caso, o judiciário. Por hoje ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, continuaremos a falar sobre o ECA. Chegou a hora da revisão. Ao estudar o ECA, vocês viram que ele foi formulado com o objetivo de intervir positivamente na tragédia de exclusão experimentada pela nossa infância e juventude, e para isso apresenta duas propostas fundamentais. A primeira é garantir que as crianças e adolescentes brasileiros, até então reconhecidos como meros objetos de intervenção da família e do Estado, passem a ser tratados como sujeitos de direitos. A segunda, que o desenvolvimento dessa nova política de atendimento à infância e juventude é regido pelos princípios constitucionais da descentralização político-administrativa e da participação da sociedade civil. Estudaram também que o Estatuto representa uma mudança de paradigma na área da infância e da adolescência devido à incorporação de uma nova concepção de criança e adolescente como sujeitos de direitos. E que pensar a infância e a adolescência nessa perspectiva significa entender que nesta fase da vida em que estão em desenvolvimento, eles necessitam de atendimentos e cuidados especiais para se desenvolverem plenamente. Até a próxima aula!